Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como organizar o seu cluster usando o arquivo kubeconfig. Na prática, a gente utiliza o arquivo kubeconfig para buscar e encontrar informações sobre a API que nós estamos acessando, sobre o cluster que nós estamos trabalhando. Então a gente utiliza esse arquivo kubeconfig geralmente para organizar os nossos clusters. Isso, se você administra mais de um cluster, você vai utilizar sempre este mesmo arquivo para ter a lista ali dos seus usuários, o controle de namespace, qual namespace pode acessar e o mecanismo de autenticação, indicando exatamente qual o método que o usuário vai utilizar para se autenticar. Por padrão, o kubectl ele utiliza exatamente o arquivo kubeconfig para buscar as informações. Ele geralmente busca esse arquivo com o nome de config dentro de uma pasta oculta no diretório home do usuário, que é o diretório .kube. Você vai encontrar então esse arquivo config com os dados necessários. Então, quando você termina a instalação de um cluster, você vai encontrar dentro do diretório /etc kubernetes um arquivo chamado admin.conf. Nesse arquivo você tem exatamente o método que você precisa para se autenticar ao cluster como um cluster admin, alguém que administra o cluster. Bom, na prática, a gente não vai passar esse arquivo do kubeadmin porque ele é um arquivo para administração do cluster. E se você deseja dar a um usuário a permissão para acessar o seu cluster, acessar a API, ou você tem acesso a vários clusters, você pode então utilizar esse arquivo kubeconfig. Tá? Uma forma simples também, se você não tiver esse arquivo .cube, ou dentro desse diretório .cube, usando então o arquivo config, você pode utilizar o arquivo em qualquer diretório e utilizando então a opção kubeconfig, kubeconfig, e aponta então para o arquivo que contém essa estrutura. Bom, nesse vídeo então eu quero te ensinar a você configurar o arquivo kubeconfig para então conseguir dar acesso a um usuário e este usuário ficar limitado a um projeto. Então, no vídeo de hoje é isso que eu quero te passar. Eu sou Marcones Nunes e bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Vamos para a tela e aí lá eu vou te mostrar o passo a passo. Bom, pessoal, então olha só. Nesse cluster aqui eu tenho uma máquina master e duas máquinas works. É um cluster simples, é instalado aqui no KVM. Mas o que nós vamos fazer aqui você pode aplicar a um cluster de tamanho, cluster de produção, o tamanho do cluster não importa, tá? Na prática, o que você vai precisar é de acesso ao cluster. Então, nós temos esse cluster aqui com essa estrutura. Tá? Aqui, após a instalação, como eu disse para vocês, dentro do diretório etc kubernetes, aqui nós temos então o arquivo admin.conf. Esse arquivo, geralmente, é ele que tem os métodos de acesso, o meio de autenticação de um administrador do cluster. Neste caso, esse arquivo ele foi copiado para dentro da pasta home do usuário, aqui dentro do diretório .cube, nós temos o arquivo config, que é uma cópia daquele arquivo, tá? Então é o mesmo conteúdo daquele arquivo, onde ele tem a CA do cluster, ok? Vamos trabalhar com essa CA daqui a pouco, e o certificado e a chave para este usuário que se autentica. Esse daqui, como eu disse, é o usuário kubeadmin, então é o usuário administrador do cluster. Nós vamos criar um usuário e para começar, eu vou criar aqui com o kubectl, eu vou começar criando então um namespace. E esse namespace é o que eu vou dar acesso ao usuário. Então, digamos que eu esteja criando aqui um usuário desenvolvedor. Bom, ele pode participar de N projetos, mas o projeto que eu vou fazer aqui você vai apenas substituir pelo nome que você deseja. Então, eu vou criar ele com o nome, vamos criar primeiro aqui, OC, Kubernetes Create Namespace, vamos criar um namespace chamado Develop. Bom, então basta digitar kubectl create namespace ou ns, que é a forma simplificada de se digitar o namespace, e aí developer, a gente cria então um namespace. Até então, esse namespace pertence ao usuário administrador do cluster. Bom, como eu vou criar vários usuários, ou pelo menos a ideia é que você trabalhe com vários usuários, eu vou criar também um diretório chamado develop, não há necessidade, tá? Mas para organizar aqui eu vou criar, e dentro desse diretório é que eu vou criar o certificado e a chave, até porque eu vou dar uma validade para essa chave, e se porventura essa chave expirou e esse usuário continua trabalhando no projeto, eu posso então utilizar essa mesma chave e
criar um novo certificado para ele, tá bom? Então eu gosto de guardar, é uma forma que eu tenho de trabalhar desse jeito. Então vamos lá. Eu vou criar aqui então, vamos primeiro criar uma chave RSA, né? Então, gen RSA, usando o próprio OpenSSL, né, para criar então essa chave. Vamos fazer aqui a saída do arquivo. Vou criar um arquivo. Bom, vou criar um usuário chamado Marcones, beleza? Então, vou criar o meu usuário. Esse meu usuário, então, é o que eu vou dar permissão. Então, o nome do arquivo que eu quero é que ele seja um arquivo do tipo key, né? Então, é uma chave. Ele vai ter 2048 bits. Bacana, simples assim. A gente cria, então, a nossa chave. Nosso próximo passo, então, agora é criar, né, uma requisição, criando um arquivo CSR, tá? E esse arquivo também nós vamos utilizar depois para que a CA assine e crie, então, um certificado que nos dá acesso ao cluster. Então, essa requisição, usando aqui o OpenSSL, rec-new, vou apontar aqui, então, para a chave que eu acabei de criar. Eu vou criar também dentro desse diretório, então, vou dar o mesmo nome, ok, ó, Marcones, só que agora é um arquivo CSR. Bacana? Bom, eu vou passar aqui um subject que vai ser necessário, tá, para que a gente utilize dentro dessa nossa estrutura. Então, o nosso canonical name vai ser o nome do usuário. E nós vamos passar uma organização, então eu vou passar aqui uma organization, né, e ela vai ser o grupo que este usuário vai pertencer. Eu vou colocar também o grupo como develop, beleza? Então, esse é o canonical name, né, o nosso CN, e também a nossa organização. Então, vou criar, está aí. Temos agora os dois arquivos. Bom, eu estou como administrador do sistema operacional na máquina master, então eu tenho acesso à CA. Eu até poderia usar a CA, mas eu vou fazer uma cópia da nossa CA. Ela fica dentro do diretório, na instalação, ela foi colocada exatamente dentro do diretório etc, Kubernetes. Aqui nós vamos encontrar um subdiretório que é o PKI, tá? E aqui dentro nós temos exatamente os certificados do cluster, né? Para API poder acessar, né? Então nós temos um container, o API Server, então ele utiliza. O API para acessar o etcd também utiliza esse certificado. O próprio Kubelet, né, que é o serviço que sobe o cluster, ele também utiliza o certificado. Tá? No nosso caso, nós vamos apenas fazer uma cópia da CA. Então, observe que nós temos aqui os dois arquivos, ó, CA cert e a CA key. Então, são esses dois arquivos que eu vou precisar, tá, fazer uma cópia deles. Volto a dizer, eu não tenho necessidade de fazer a cópia. Estou como administrador, tenho acesso, poderia usar apontando diretamente para eles. Eu gosto de sempre fazer dessa forma. Faço uma cópia e trabalho com essa cópia aqui dentro do meu diretório. Então, /etc, Kubernetes, PKI, vou copiar então o arquivo ca.key, ok? Vou colocar assim que ele já copia os dois, tá? O CA key e o CA CRT. E vamos copiar para o diretório em que eu estou. Então, observando agora, nós temos os dois arquivos. O próximo passo então é assinar o nosso, criando o nosso certificado, assinando então a nossa CCR, fazendo então com que ela seja uma chave X509, tá? Bom, então vamos fazer isso. OpenSSL X509, vou fazer a requisição, então vou receber aqui o meu arquivo que é o marcones.csr, esse é o que eu vou assinar. Ok? Vou utilizar então aqui a CA, essa CA que eu estou chamando, que é exatamente a entidade certificadora, eu vou chamar então a ca.cert. É ela que vai ser o certificado que vai assinar o nosso certificado de acesso ao nosso cluster. Eu também vou chamar aqui a CA key e vou apontar exatamente para ca.key. Aqui nós acabamos de copiar. Bom, continuando então, eu vou passar aqui o CA serial, ou create serial. Bacana. E a nossa saída vai ser exatamente o arquivo chamado marcones.crt. Beleza? Bom, aqui no final eu vou dar um prazo de validade. Eu vou colocar aqui 20 dias de prazo para esse certificado, porque na sequência eu vou gravar o vídeo mostrando o que eu devo fazer, né, para caso o meu certificado ele tenha expirado, o certificado do usuário. Então, como que eu faço para renovar, né, o certificado do usuário, como recriar.
Por isso que eu vou colocar um prazo curto, tá bom? Então aguarde aí. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para que você receba a notificação e assim que esse vídeo, o outro vídeo mostrando como renovar o certificado, tanto do sistema do cluster como também do usuário, tá? Aí você já recebe essa notificação e consegue assistir, né? E já ter essa noção. Bacana? Então faz isso aí, se inscreve, né? E aproveita logo, dá logo um like aí se você está curtindo aí o conteúdo, se você gostou do que nós estamos passando, tá bom? Também coloca nos comentários aí qual a sua dúvida, se você já teve problema com a criação de certificado. Tecnicamente nós já temos aqui o certificado para o usuário. O que nós precisamos agora é fazer com que o cluster, né, ele consiga enxergar esse certificado e permitir que o usuário ele tenha acesso. Para isso, nós precisamos criar o nosso arquivo kubeconfig. Então, antes de criarmos, vamos trabalhar com a parte do contexto. Se você ainda não trabalhou com o contexto é o método que o kubeconfig tem para organizar. Se nós olharmos dentro de um arquivo kubeconfig, dentro do meu diretório de usuário, basicamente nós temos aqui as opções importantes, que é os certificados, né, que nós temos de acesso ao cluster. Então eu poderia ter vários clusters, acessar vários clusters, então eu teria exatamente várias entradas de cluster dentro desse meu arquivo. Observe também que nós temos aqui dentro outro campo que é importante, que é o cluster, é o contexto, né? Então esse contexto é o que determina exatamente qual usuário que eu estou acessando, qual namespace que eu tenho acesso. Dentro de contexto, aqui ele só me traz o nome do cluster, o nome do usuário, tá? E o nome do contexto e o atual contexto. Eu poderia colocar aqui especificamente o nome de um namespace. Não tenho, porque este meu usuário é cluster admin, então ele não tem o porquê acessar somente um namespace, tá? Mas no nosso exemplo nós vamos colocar. Então, veja que dentro de contexto, ó, eu tenho um contexto que eu acessei exatamente com o nome de Kubernetes admin @Kubernetes, ou seja, o nome do meu usuário, que é o Kubernetes admin, arroba Kubernetes, que é o nome do meu cluster. Então ele acessou exatamente esse contexto, né? Foi criado esse contexto. Se você trabalha com vários projetos ou vários namespaces dentro do cluster, certamente cada projeto que você entra, ele então cria um contexto. E se você tem vários usuários, cada usuário vai ter o seu próprio contexto. Então, é isso que nós vamos precisar criar, tá? Então, aqui na parte de user é onde tem exatamente informações sobre a autenticação deste usuário. Então, as informações acima é referente ao cluster e daqui para baixo, de usuário para baixo, eu tenho o nome do meu usuário e o certificado que ele utiliza para acessar o cluster ou acessar o server. O server está neste caminho aqui, ó. Então, esse aqui é o meu cluster, o 9268.122.100 na porta 6443, aí ele vai acessar a API, /API, /V1, V2, as versões de API que tem ali no meu cluster. Bacana? Então, esse é um arquivo de configuração do kubeconfig que guarda o contexto. A gente tem um comando aqui, o kubectl config, aí eu posso fazer um get context, e aí ele vai me listar todos os contextos que eu tenho, neste caso só temos um contexto, beleza? Então, ele já me traz a lista e observe que ele traz aqui o que está em evidência agora, o corrente, né? O que está em uso. Como eu disse, eu posso ter vários contextos e aí ele me mostraria exatamente em qual contexto que eu estou trabalhando, tá? E exatamente com base nesse config, ele tem vários comandozinhos aqui para contexto, né? Então, se a gente der Enter, você vai ver que ele tem o corrente, né? Para ver qual o atual, o delete, exatamente para remover, né? Tanto um cluster como remover um usuário. Tá? E se remover o cluster, é remover dentro do arquivo config. Então, se você acessa vários clusters e você não tem mais acesso a um determinado cluster, você quer remover essas configurações, ou você edita manualmente o arquivo, ou você executa o comando que ele vai limpar as linhas referentes a esse cluster. Tá? Então, a gente tem o contexto, temos também a seção do usuário. Então, delete nos 3 campos, cluster, context e user. O mesmo acontece com o get. Posso dar um get no cluster, posso dar um get no context, posso dar um get no user. Então, se eu neste momento estou usando um contexto dentro de um determinado cluster, quando eu rodo um get cluster, ele vai ler o arquivo e vai me mostrar os clusters que estão ali definidos dentro do meu arquivo. Tá, ok? O mesmo nós temos aqui para o comando set, tanto no cluster, no contexto, e neste caso,
como é nível de usuário, a gente vai ver as credenciais, né, do usuário. Bacana? Então, são alguns comandos, vamos trabalhar com alguns deles, até porque nós precisamos criar um contexto para o nosso usuário para que ele utilize o certificado, tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é rodar aqui um cube, usando o parâmetro kubeconfig, né? Esse seria a opção do kubectl que eu apontaria para um arquivo de config diferente, um arquivo kubeconfig diferente, tá? Como nós estamos criando, tá? Eu vou dar o nome aqui dele de marcones.kubeconfig, bacana. Esse meu arquivo, então, eu vou rodar. É como se esse arquivo já existisse, tá? Mas ele ainda não existe, tá? Eu vou até mostrar aqui dentro da nossa pasta, nós só temos aqui os certificados, tá ok? Então, ó, com a opção config, usando o kubeconfig, passando o nome, eu vou pedir para ele criar, né? Na verdade, configurar. Configurar o quê? Um cluster, tá? Então, vou passar aqui os parâmetros para ele configurar um cluster, vou dar o nome do cluster. Na verdade, o nome do meu cluster aqui, como estava no meu arquivo kubeconfig, se chama Kubernetes. Aí vai depender do nome que você usou, né, na instalação do seu cluster ou de qual cluster que você está criando este usuário, tá bom? Então, eu estou criando para o cluster chamado Kubernetes, por isso eu estou fazendo a configuração exatamente para esse cluster, tá? Outras informações que nós precisamos passar, o nosso servidor, no meu caso aqui o servidor é 192.168.122.100 na porta 6443, ok? E eu vou passar para ele agora o meu arquivo que me dá acesso a esse cluster, né? Então, o meu certificado, certificate, beleza? Então, vou passar o meu certificado, minha CA, né? Na verdade, a entidade certificadora. Então, o authority vai ser exatamente o meu arquivo ca.crt. Aquele arquivo que eu copiei, que está dentro da pasta, por isso que eu não vou passar o caminho, vou apenas apontar exatamente para o diretório. Bom, então com esse comando, ele acabou de criar para mim, né, o arquivo marcones.kubeconfig, tá bom? Se eu der um cat nesse arquivo, vocês vão ver que ele tem exatamente apontando lá para o meu cluster. Ó, Certification Authority, né? Então a certidade, ou melhor, a entidade que me autoriza, né, a entrar no cluster é através desse arquivo CA, tá? E aqui eu tenho exatamente o meu cluster, tá? O endereço do meu cluster. Bom, tá faltando ainda as informações aqui embaixo, né? Contexto, esse arquivo ainda não me permite executar nada, nem muito menos me autenticar, até porque nós não passamos as informações. Então nós vamos completar, né, esse arquivo preenchendo exatamente, colocando, né, o usuário, tá? Bom, o próximo a opção que nós vamos fazer agora é exatamente criar as credenciais de acesso para o usuário, no meu caso, o usuário Marcones, tá bom? Então, ó, kubeconfig, ok? Nós vamos utilizar ainda o arquivo, kubectl, né, usando o arquivo kubeconfig, beleza? O arquivo é o mesmo, né, então vou aproveitar ele aqui. A opção config, e agora nós vamos utilizar o subcomando que é o set credentials, né? Eu vou criar a credencial do meu usuário. Então, qual o nome da minha credencial? Vou dar o mesmo nome do meu usuário, tá ok? Então, e agora eu vou passar os arquivos de certificado, tanto o meu certificado como também a minha chave, tá? Então, é o client certification. Esse aqui eu vou apontar para o meu arquivo marcones.crt e vou criar também o client.key e vou apontar para o meu arquivo marcones.key. Bom, e por último, vou colocar o campo user. Então, com esse mesmo comando setCredentials, também vou criar a entrada ali do usuário, no caso, usuário Marcones. Tá bom? Ficou quebrada ali a linha, mas deu continuidade aqui na linha de baixo, tá bom? Dei Enter. Vamos ver aqui. Certificate. Ficou errado aqui a escrita. Se você escrever certo, geralmente vai dar certo. Aí também ficou errado aqui na parte do client, né? Vamos ver aqui.
client, tracinho, client, ficou faltando aqui um L, né? Beleza? Agora sim, né? Digitei certo, deu certo. Ok? Está acompanhando aí, é só dar uma pausa no vídeo, né? Verificar direitinho a linha e fazer ela corretamente. Bacana? Bom, se a gente der um cat aqui no arquivo de novo, no marcones.cube, você vai ver que ele acrescentou, né, aqui a chamada para os arquivos. Bom, neste caso, veja que ele está apontando para os arquivos está nesse diretório. O ideal é você colocar o caminho absoluto para esses arquivos, tá bom? A minha intenção é alterar esse arquivo e colocar o certificado como é o arquivo config, por isso que eu não me preocupei em passar o caminho do certificado, mas o ideal é, se você deseja que o usuário ele tenha acesso ao cluster através de um diretório, você cria então o diretório, joga os certificados lá, né, coloca os certificados dentro desse diretório e nesse local aqui, tanto na CA como nos arquivos de cliente, você aponta exatamente para o caminho onde vai ficar o arquivo, tá bom? Eu vou mudar daqui a pouco, vou alterar, por isso que eu não me preocupei com o caminho. Bom, esse usuário, a gente só precisaria alterar a parte do corrente context, né? Que ele não tem, tá bom? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu vou utilizar o mesmo comando, ó, kubectl, --cube_config, vou apontar para o meu arquivo, config, use context, então eu estou dizendo que vou utilizar o contexto, tá? E o contexto eu vou dar o nome de marcones-cube_config, tá? A gente usa meio que esse padrão, isso aqui não é uma regra, tem que ser desse jeito, não. O nome do usuário, tracinho, o nome do cluster. Fica mais fácil para você organizar, principalmente se você utiliza o mesmo arquivo para vários clusters, ok? Então, basicamente, só mudei o contexto, ele deu erro aqui no contexto. Sim, no caso o contexto ele realmente não existe. Então, vamos fazer o seguinte, vamos editar aqui o... vim marcones.cubeconfig, beleza? E aqui no campo, aí aqui eu vou digitar, né? Na verdade, não, desculpe. Vou editar, não. Eu vou criar, da mesma forma que eu criei aqui, os set credentials, né? Então, em vez de executar o use config, eu vou criar o contexto. Então, deixa eu digitar aqui a linha do zero. Vou limpar aqui a tela, tá? E vamos lá, ó. Kubeconfig, --cubeconfig, aí vou apontar para marcones.cubeconfig, config, aí eu vou usar o... Bom, então o comando set, ele serve exatamente para configurar, e o que eu quero configurar é um contexto. Então, set context, vou dar o nome de marcones-kubernetes. Tá? Novamente, eu estou usando aqui esse padrão, porque é o meu nome do usuário, mais o nome do meu cluster. Então, o cluster chama Kubernetes. Se eu tenho mais de um cluster que eu administro, fica fácil de identificar dentro do arquivo, exatamente porque está no nome. Então, essa é a forma correta. Bom, aí nós vamos mesmo assim apontar para o cluster Kubernetes, tá? Porque por mais que eu tenha indicado ali que no nome tem um Kubernetes, mas nesse momento eu estou criando o contexto, então eu preciso falar para ele qual é o cluster que eu estou acessando, tá? E eu vou colocar aqui a opção namespace, porque este contexto vai me dar acesso ao contexto developer, beleza? Então, qual usuário? Usuário Marcones. Agora sim, se eu der um cat lá no arquivo marcones.cubeconfig, ele criou o contexto, ainda não tem um corrente context, né? Mas já temos aqui, ó, o contexto, já foi criado, né? A estrutura do meu contexto para o meu usuário, beleza? Aí agora sim, ó, eu vou repetir a linha de comando anterior ali, ó,
né, que eu tinha utilizado, a do useContext, apontando exatamente para o contexto, né? kubeconfig, não, o nome não é kubeconfig, é Kubernetes, né? Então, também tem que digitar certo. Olha lá, mudou, então, meu contexto. Então, agora eu estou dentro do contexto Marconis Kubernetes, tá? Vou dar um cat aqui no arquivo, e aí vocês vão ver que ele preencheu o campo, né, dizendo que eu tenho aqui um contexto agora sendo usado. Ok? Bom, o problema é que esse nosso usuário ele não tem acesso a nada, né? Se a gente tentar executar aqui um kubeconfig menos kube, deixa eu limpar a tela para ficar fácil aí de vocês visualizarem. Kubeconfig, tá? Eu dei um Ctrl L para limpar aqui a tela, é o atalho, né, do shell para limpar. Então, kubeconfig marconis.kubeconfig, e agora se eu rodar, por exemplo, um cget pods, né? Vamos ver. Ele vai tentar se conectar lá no meu servidor. Bom, aí ele me disse que esse meu usuário, Marconis, não tem privilégios para executar nada dentro do namespace developer. Bom, na verdade, isso é um erro esperado, porque nós ainda não criamos a RBAC, né? Ou seja, a política de acesso ou o método de acesso baseado em função para este usuário. Então, nós precisamos criar e dizer, olha, dentro do namespace developer, o usuário fulano de tal vai ter tal acesso. A gente cria para isso a rule e depois faz o rule bind, que é associando então as funções, a função que este usuário vai ter dentro do ambiente. Eu posso utilizar já as funções que já existem dentro do cluster. Vou até colocar na descrição do vídeo o link para a documentação, onde você pode encontrar, né, algumas rules já criadas, né, alguns perfis já criados dentro do próprio cluster Kubernetes. Ele tem cluster admin, que é o mesmo do admin. Tem um admin, que não é do cluster, mas é um administrador do projeto, do namespace. Temos um viewer, que só consegue visualizar as coisas. E tem um edit, que ele até consegue, dentro do projeto, criar uma aplicação, mas ele não tem mais poderes nenhum sobre o namespace. Ele simplesmente pode criar pods, pode remover, né, poderia listar, tá? Então, eu vou colocar aí, observe aí se você está assistindo, né, o vídeo, então você vai conseguir ver aí na descrição a documentação oficial lá do Kubernetes, é bem tranquilo. E qualquer dúvida que você tiver, coloca aí, eu vou ter o maior prazer de responder e te ajudar como sanar aí sua dúvida, tá? E se eu não tiver o conhecimento necessário, a gente vai atrás, né? Não somos dono da ciência, mas temos os caminhos aí a quem recorrer em caso de ajuda, tá bom? Bom, então, antes de partir para essa parte de criação, né, da permissão, né, dando permissão para o usuário, eu vou resolver essa questão do arquivo, até porque a ideia é que eu pegue esse arquivo, ok? O arquivo marconis.kubeconfig e envie para o usuário. E o usuário na máquina dele, o desenvolvedor lá na maquininha dele, onde ele trabalha, na estação de trabalho dele, ele vai criar o diretório .cube e vai jogar lá dentro esse arquivo com o nome de config. Ou ele vai utilizar da forma que eu estou utilizando aqui agora. Eu tenho um arquivo e eu chamo kubeconfig e aponto para ele, tá bom? Então, o que eu tenho que resolver aqui? Na verdade, eu vou pegar a CA e, em vez de passar aqui o arquivo, ele vai ter que copiar 4 arquivos, né? Os 3 de certificados aqui, a CA, o Marconis CRT, Marconis.key, e ainda vou ter que passar para ele esse arquivo marconis.kubeconfig. Então, em vez de passar 4 arquivos para ele, eu vou passar apenas um arquivo, e esse arquivo já vai conter tudo, tá bom? O que nós precisamos fazer aqui então? Eu vou pegar o arquivo ca.crt, tá ok? Vou jogar ele aqui para um base 64 com parâmetro "-w". Se eu colocar só base 64, ele vai me trazer o certificado quebrado aqui em linhas, né, em colunas, aí não vai ficar legal colar isso dentro do arquivo, porque o arquivo precisa ser uma linha única. Então eu vou colocar aqui um "-w0", que aí ele faz a quebra, né? Então, ou seja, ele não vai colocar em várias linhas para facilitar a visualização, tá ok? É uma única linha, eu vou copiar. Observem que aqui eu tenho o meu prompt, né? E o que eu preciso é desse sinal de igual, igual, então dele até a letra L aqui no início, tá? Isso aqui é todo o ACA codificado em base 64, tá? Então vou copiar, vou editar o arquivo, ok?
marcones.cubeconfig. Bacana. Beleza? Vamos lá. Ó. Bom, aqui nessa parte, ó, onde está a CA, eu vou apagar esse conteúdo e vou colar o texto, tá? Só que antes de colar o texto, eu preciso indicar que agora ele vai ser um arquivo data, né? Então vai ser dados que vai vir aqui, beleza? Para que ele entenda. Se você não colocar isso, vai dar erro, porque ele está esperando um arquivo apontando para um arquivo de texto. E agora, na verdade, o texto ele já está aqui dentro, né? Então, Shift Insert, ele cola então a linha. Beleza? Eu vou fazer o mesmo para o arquivo aqui de baixo, ó, tanto para o meu certificado, como também para a minha key. Tá ok? Então vamos lá, já vou deixar aqui apagadinho, ó, colocando aqui data. Ok? Vou apagar também aqui e vou colocar aqui data. Não tem como errar, porque aqui já diz que é um client key e aqui um client certificate, né? Então vamos lá, salvar aqui o arquivo e o mesmo procedimento. Ctrl L aqui para limpar, vou dar um cat no arquivo CRT, base 64, menos W0, copio o meu certificado, observe bem para não copiar espaço, né, ou nada que não seja de certificado. Então, basicamente é isso que eu preciso. Ali tem um caractere que é do prompt. Pronto, copiei, vou editar o meu arquivo. Dá um Ctrl L aqui. E aqui na frente, Shift Insert. E vou fazer o mesmo para o Cube, para minha chave, né? Então, vamos lá de novo. Ó. Cat marcones.key. Eu estou indo rápido, tá? Para o vídeo não ficar tão extenso. Eu acho que já está com mais de 15 minutos aí. Então, base 64. Aí vamos colocar aqui um menos W0. Ok? E aí a gente pega então o conteúdo. Letra I, Shift Insert. Pronto, meu arquivo. Bom, pessoal, agora nós temos aqui o arquivo pronto, né? Esse é o arquivo final, já, ó, com o certificado, do jeito que nós fizemos ali, e também, ou melhor, com a CA e com o meu certificado. Bom, CA também é um certificado, mas com os certificados aqui do usuário e a chave, tá? Então, esse arquivo é que eu vou enviar agora para o cliente. O que eu vou fazer aqui, eu vou acessar a minha máquina Work. Deixa eu acessar aqui a minha Work01, ok? Dentro dela eu vou criar um usuário, vou simular como se ela fosse uma máquina de um cliente, beleza? User add marcones, esse usuário ainda não existe, né? Vou criar o usuário, ó, su-marcones, vou entrar na conta dele. Bom, e aqui dentro eu vou criar um diretório chamado .cube. Bacana? Dentro desse arquivo, dentro desse diretório .cube, eu vou criar um arquivo chamado config. Bom, ele não existe e vou copiar exatamente esse conteúdo aqui, ó, né? O conteúdo aqui do meu arquivo e colar ali. Bom, posso enviar via SSH, né? Posso mandar por e-mail do usuário. Bom, a forma que você quiser para que o arquivo chegue do outro lado ali para o usuário, né? Então, ó, vou colar. Esse é o arquivo, ok, que ele precisa para conseguir rodar os comandos. Então, vou salvar e tentar executar o comando kubeget, por exemplo, kubeget pods. Ele vai tentar se conectar. Ainda estou sem permissão, nós não adicionamos, ok? É só um passo para a gente conseguir identificar, ó, beleza, ele chegou até o server. Isso é um bom sinal. Ele me diz que o usuário Marcones não conseguiu ter acesso ou listar os pods, tá? Justamente no namespace developer. Ele não tem permissão. Este usuário foi criado, mas ele não tem permissão. Ele tem permissão para se autenticar no cluster e agora nós vamos adicionar. Eu vou começar exatamente criando permitindo que ele consiga rodar pelo menos o get, né, e poder listar o conteúdo ali dentro do namespace, tá bom? Então,
Ó, kubectl create. Vamos criar uma regra aqui, né? uma rule. Vou dar o nome de marcones.rule, tá? Bom, aí eu vou passar para ele quais são os verbos que ele vai ter acesso ao meu cluster. Então, list e get. São basicamente esses dois. Bom, list e get tem quase o mesmo sentido, mas são dois verbos que existem dentro do cluster, tá? Ele vai poder listar, ele vai poder rodar um get. Bom, aí tem uma pequena diferença na execução dos dois, mas na prática, praticamente os dois, né? Bom, qual o resource que ele vai ter acesso? A princípio, eu vou dar apenas no resource do pod, tá? Então, ele só vai conseguir rodar get e list nos pods, tá bom? Isso aonde? No namespace, neste caso, o namespace developer. Não faz sentido lá em outro namespace, porque este usuário só tem acesso ao namespace developer, ok? Ou só vai ter acesso ao namespace developer. Verbos aqui, deixa eu ver, não tem um Szinho, tá? É só verbo. E aí, ele então vai criar para mim essa rule. Bacana, ó. Segundo ele criou, vamos verificar se realmente criou o kubectl. Eu estou como admin ainda, né? Então aqui eu consigo rodar uma rule, né? Um cget rule. O nome da rule que nós colocamos, cadê? Rule, dentro do namespace -n developer. Ok? Bom, está aqui, ó, criado, tá bom? Para ficar bem mais interessante aqui, em vez de get, vamos dar um describe, só para verificar como ficou essa configuração. Ó, ele traz um pouquinho mais, né, com mais detalhes, mas está aqui, ó, o resource é um pod, tá? URL específico ou um nome específico não tem, mas aqui está os verbos. Listar, tá? Na prática a gente não falou nada ainda, só falou que é pods, listar, né, ou o get, né, que seria buscar informações. Bom, na API então ele vai conseguir listar o conteúdo da API e vai conseguir também rodar um get, tá? Nós não especificamos ainda exatamente o que ele, quem vai ter acesso ao que, tá? Simplesmente criamos uma rule dizendo que é para o recurso chamado pod e os verbos que ele pode usar é o list e o get. Então, na API desse recurso, ele vai poder executar essas ações. Bom, o próximo passo, então, é associar essa função que nós acabamos de criar a um usuário, né? Então, vou rodar aqui o comando kubectl, ok, create. Agora nós vamos criar uma rule bind. Ok? Estou associando a um usuário, né, que vai ter essa permissão. Bom, eu vou colocar o nome para facilitar aqui como Marcones Rule Bind. Tá? Que aí fica fácil da gente identificar. Bom, essa Rule Bind vai acessar a rule, e aí eu digo qual é o nome da rule que nós criamos ali. No caso, Marcones Rule. Beleza? O usuário é usuário Marcones. Tranquilo até aqui? Bom, e também eu vou passar para ele aqui qual o namespace. Beleza? Eu estou usando aqui a forma estendida, mas ele tem sempre a forma simplificada, né? O -r, o -u, né? O -n. Mas vamos lá. Então, o namespace que eu vou passar aqui é o namespace develop. Bacana? Bom, criado. Vou rodar do mesmo jeito ali em cima, ó, rodando um kubectl describe rule bind. E aí vou indicar exatamente qual é a rule bind que eu quero acessar. Marcones rule bind. Ok? E o namespace, onde essa rule foi criada, é o namespace develop. Bom, aqui está o comando, né? E aqui embaixo nós vamos ver exatamente, ó, que tem a rule é Marcones rule. O que essa rule faz? Dá acesso ao pod, permitindo que eu consiga rodar o get ou rodar o list. Tá? Qual usuário? Beleza? E o namespace, ele nem colocou aqui, mas o namespace a gente tinha especificado ali que era o developer, né? Então, no namespace é developer, tá? Pode ser pelo fato de eu ter usado, não, é isso mesmo, tá certo. Tá aqui, ó, namespace developer. Criamos com a configuração correta. Bom, vamos rodar aqui o comando aqui embaixo, vamos ver se o usuário consegue rodar um getPods. Ó, observem que a conversa mudou agora, né?
A mensagem que ele diz é que não existe esse recurso dentro desse namespace develop. Na verdade, eu não tenho nada rodando ali dentro. Por isso que ele não conseguiu dar um get pod. Ou seja, se tivesse algum pod rodando ali, certamente ele conseguiria ver, tá? Ele não tem permissão para criar. A permissão dele é de listar, né, com o get ou com o list. Então, eu vou aqui em cima com o usuário cluster admin, eu vou rodar então um comando para criar e vamos ver se ele consegue realmente listar. Então, kubectl create deployment. Vou criar aqui, bom, vamos criar o famoso nginx, né? -- image nginx. Todo mundo cria um nginx, né, quando cria um cluster. O nginx ele é o hello world do cluster Kubernetes, né? Então, olha lá, criei. Bom, possivelmente ele deve estar criando. Vamos ver aqui embaixo. Ainda não tive... Opa, foi mal. Aqui em cima eu esqueci de especificar que eu queria criar exatamente no namespace develop. Ele criou ali, no caso, no namespace default, que é o que ele estava, tá? Então agora sim, vou criar no namespace correto. Agora eu consigo listar. Está construindo o container ainda, né? Porque ele ainda está, né? Vamos ver se eu consigo aqui colocar um "-w". Ó, consigo, né? Mas ele me diz aqui, ó, né, que eu tenho, né, uma permissão negada para executar o "-w". Eu só consigo listar e só consigo rodar o get. Com a opção "-w", que é a opção de what, eu não tenho permissão para isso. Ok? Então, deixa eu tirar aqui o W. Vamos ver. Ele ainda está criando. Nesse momento ele deve estar... O cluster é zerado, né? Eu acabei de instalar ele. Ele deve estar fazendo o pull da imagem para depois subir o meu container. Se ele não conseguir encontrar a imagem, sim, ele pode dar falha. Mas já foi, ó. Criou. Veja então que esse usuário ele consegue. E se ele quiser rodar aqui um get all, né, para mostrar tudo que foi criado? Bom, ele não consegue, né? Veja que ele deu um get no pod, aqui em cima, ó, na primeira linha, ele tranquilo, mas embaixo ele começa a me falar que eu tenho uma permissão negada para algumas ações, né? Como replication control, eu não tenho acesso à API para ver os serviços, para ver os daemon sets, deployments, replica sets, states, né? State sets, horizontal pod outscale, cron jobs, né? Então, esses privilégios para conseguir executar essas ações. Somente eu tenho permissão para ver aqui dentro. Só dar um get, né, das aplicações. Bom, vamos melhorar isso aqui para o usuário. Vamos dar um kubectl edit rule, ok? No namespace, o nome da rule, né, marcones. Marcones rule, dentro do namespace developer. Bom, aqui em resource, eu vou adicionar então o resource, eu vou permitir que ele veja os services e também os deployments. Ok? Services e os deployments. Então, continua tendo permissão para list e get. E aí, então, salvei. Vamos ver agora se ele consegue dar um get all. Bom, ainda sem privilégios, né, para ver daemon set, deployments, escrevi errado lá, e os services, cadê? Serviço ele não encontrou também, né, não deu privilégio, deixa eu ver o que está faltando aqui. Ó, replication, deployment, daemon set, stateful set, aqui embaixo horizontal pod outscale, developer. Tá, o service ele não trouxe mais uma lista aqui, mas acredito que esteja errado aqui. Deixa eu ver como é que está escrito. Deployments. Ah, sim, aqui nos grupos. A gente coloca todos os grupos, né? Asterisco. O verbo para listar. Faltou foi esse asterisco, tá? Ele vai continuar dando erro em alguns aqui, né? Mas vamos ver aqui. Bom, então ele conseguiu listar o pod, conseguiu listar o deployment,
ele não listou serviço porque não tem serviço criado, nós não criamos o service. Então, veja que ele continua dando erro nos demais, o service não aparece mais na lista, mas ele não listou porque eu não tenho nenhum service dentro desse namespace, mas ele também não apresentou erro, tá? Não deu erro para listar o service. Bacana? Bom, aí, no caso, para ficar limpinha aqui essa tela, eu posso rodar assim, ó. kubectl get deployment. Ele vai me dizer que eu tenho um deployment. Vamos ver o service. Service. Bom, não tem um serviço. Ó, não foi encontrado, né, um serviço dentro desse namespace. Nós não criamos. Tá bom? Então, poderia criar, né, um serviço que aí ele também conseguiria listar. Então, tá aí o nosso usuário. Aí para colocar mais permissões, né, se ele vai ter permissão para editar, permissão para executar outras ações, aí já é outra história, tá? Aí a gente precisaria de um outro vídeo, tá? Para tratar esses assuntos. Mas tá aí, dentro da máquina, o usuário já tem pelo menos privilégios para conseguir ver o conteúdo, tá? Neste caso ele é um desenvolvedor. Eu vou dar só uma permissão para ele aqui, porque como desenvolvedor ele teria que pelo menos conseguir criar alguma coisa dentro do projeto, né? Então, aqui no Edit, aqui nos verbos, vamos dar pelo menos permissão para ele poder criar alguma coisa, né? Então, create, né, o verbo. Vamos dar permissão também ao what, tá? Que aí ele também consegue aguardar ali, né, a criação do container. Beleza? Simples assim. Ó, 2 verbinhos, né? Coloquei a mais ali. E só para testar, para a gente finalizar o vídeo, né? Então, kubectl create. Vou criar um novo deployment também, tá? Vou colocar aqui o nome dele como site. Vou usar aqui a mesma imagem, aproveitando que a imagem já foi feita aqui o pull, né, para dentro do nosso cluster. A imagem, vou usar o nginx. Beleza, ó, conseguiu criar. Então o usuário, ele tem privilégio, só consegue criar nesse namespace, em lugar nenhum mais, tá? Ó, kubectl get, kubectl config get context. Beleza, pessoal? Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado, né? E compartilhe aí com seus amigos. Fala um pouquinho do nosso canal, nos ajuda a crescer aí, ok? Tenho certeza que bons vídeos estarão vindo aí nesse ano. E se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta ou alguma sugestão, coloca aí na descrição, que eu vou ter o maior prazer, na descrição não, nos comentários, né? Coloca aí que eu vou ter o maior prazer de poder escrever um conteúdo para você, tá bom? A gente tem vídeo aí no canal falando sobre Ansible, falando sobre OpenShift, né? E de vez em quando eu digitava o comando C aqui, muito prático, né, de trabalhar, e também com o Kubernetes, ok? Um abraço e até o próximo.